Então, faz algum tempo já que a gente estava pensando em fazer essa palestra, né, sobre a erva mate, porque ela realmente foi, né, o nosso ouro verde do Paraná. Tá? Ela tem muita história. O Paraná tem muito a agradecer à erva mate. Né? Então, a erva mate é mais do que uma planta do estado do Paraná. Ela representa uma história rica, repleta de tradições e impacto econômico. Do cultivo indígena até a exportação em larga escala, a cultura ervateira foi essencial para a economia local por mais de um século. Na verdade, o ciclo da erva mate foi o terceiro ciclo que o Paraná teve, né? O primeiro foi o tropelismo e o ciclo do ovo, tá? E esse terceiro ciclo, principalmente na história de Curitiba, né, foi a partida para a emancipação do Estado e o crescimento da nossa cidade. A história da erva mate no Paraná, ela pode ser dividida em 3 etapas, que marcam seu crescimento e a influência econômica na economia e na cultura local. A primeira etapa. O consumo da erva mate era comum pelos povos indígenas que habitavam a nossa região. Os portugueses foram os primeiros colonizadores a adotar o hábito de consumir a erva, produzida de maneira ainda rudimentar, com técnicas simples. A segunda etapa foi impulsionada por Francisco Algarzai, que era um empresário argentino, que introduziu técnicas industriais para o beneficiamento da erva mate aqui no Paraná, tornando assim um dos primeiros produtos de exportação. Ao longo do litoral, os engenhos começaram a se estabelecer nas cidades de Curitiba, Paranauê e Antonina, principalmente por conta da exportação, né, que era pelo porto. A terceira etapa, então, o auge do ciclo da erva mate aconteceu entre 1875 e 1929, quando o Paraná era o maior exportador brasileiro desse produto. Em 1876, foi aberta a estrada da Serra Graciosa, e aí Curitiba se tornou um centro de exportação, transformando a erva mate numa das maiores riquezas nacionais. Por aí vocês podem ver como a erva mate tem uma forte ligação, né, com Curitiba. Roberto Ave do Alemã relatou em meados de 1858. É o mate, a saudação da chegada e o símbolo da hospitalidade. Tudo que é elevado e bom impulso da alma humana, do coração, está entrelaçado com o ato de preparar o mate, servi-lo e tomá-lo em comum. É bem isso mesmo, né? O mate, a cuia, né? Essa coisa da roda do chimarrão. Tá, o grande impulso que aconteceu no século XIX foi por conta que o Paraguai ele se isolou dos outros países, porque a erva paraguaia foi proibida de sair do país, né? E aí fez com que a Argentina e o Uruguai importassem a nossa erva, a erva aqui do Paraná, Santa Catarina, principalmente, e Mato Grosso do Sul. Tá? Aí no estado, em 1853, que ainda era vinculado ao estado de São Paulo, aconteceu a emancipação, justamente por conta desse ciclo ervateiro, que na verdade passou a representar 85% da economia paranaense. Olha quão importante era, né? A nossa bandeira atual, ela estampa o ramo da erva mate, aqui, e aqui ao ladinho um ramo de pinheiro, né, estilizado. Tá? Tão importantes são essas duas culturas que elas estão eternizadas na nossa bandeira. Tá? Muitos costumes e tradições associados ao consumo da erva ainda são antigos, criando um senso de comunidade e de continuidade. Aí um pouquinho da história, né? Curitiba teve o que surgiu.
Então, em Curitiba surgiram os Barões do Mato, né, que seriam uma elite de armateiros paranaenses que investiram em infraestrutura e na criação de instituições culturais. A nossa Universidade Federal, a Universidade Federal foi um embrião agora da Universidade Federal do Paraná, era a Universidade do Paraná, foi criada a Universidade Federal, em 1912. Esse ciclo transformou Curitiba e as outras cidades com estruturas que permanecem até hoje. Alguns exemplos, então: o Solar do Barão do Céu Azul, o Palacete dos Leões, a Casa Veiga, a Casa Rosa, a Capela da Glória e até a criação do primeiro parque nosso municipal, que foi o Passeio Público. A Casa Veiga, atualmente, ela passou a ser gerenciada pela prefeitura, pela ação cultural, e agora tem o Solar da Glória. Ela foi entregue como Solar da Glória em agosto de 2024, depois de restaurado e doado ao município. Ela fica ao lado da Capela da Glória. Em cada folha, um pedaço de história. 191 anos de orgulho e memória. Essas foram as palavras de Henrique Fontana, diretor-geral do material, bisneto do Barão do Céu Azul e quinta geração à frente dos negócios. O material ainda existe até hoje, gerenciado pela mesma família. A Ervateira Fontana, esse prédio aqui, vocês devem... Esse prédio aqui vocês conhecem, aquele lá do João Redão, esquina da Getúlio Vargas. A Ervateira Fontana trabalhava com o beneficiamento da erva, também produzia derivados, como o chá e o chimarrão. Essa imagem antiga se destaca aqui, Esse aqui é o estilo da armazenagem e essa aqui é a chaminé do forno de secagem. Muito disso aqui já não existe mais. As paredes de fora se conservam ainda, mas a parte interna já não. Essa é uma maquete desse mesmo prédio. Essa maquete foi fotografada lá na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e está no patrimônio histórico arquitetônico da cidade de Curitiba, que é coordenado pelo Gisele, que nos acompanhou lá na visita do Arnaldo Macedo em Antonino. O material, ele veio do Moinhos Unidos do Brasil S.A. Ele foi inaugurado em 1953, formado da união do Engenho da Glória e da fábrica de Bragim de Afonso. O que a gente percebe na história é que as famílias, todas aquelas famílias, elas se entrelaçam, porque muitos filhos casaram entre si. Então tem gente da família do Leão que casou com Fontana, que casou... Então é assim, bastante comum, E aí, por isso, essas uniões, Engenho da Glória, fábrica de Bagi e do Afonso. A história remota de 1834, por isso 191 anos, Quando Caetano Munhoz da Rocha fundou o Engenho da Glória, tornando o material a indústria do mate mais antiga ainda em atividade. Então, 191 anos de história. Aqui uma curiosidade, extraída do próprio Instagram do Henrique Fontana, da quinta geração. Ele comentou que a primeira edição da Gazeta do Povo, que é do dia 3 de fevereiro de 1919, ela trazia na última página uma propaganda do material, que ainda se escrevia com 2 T's, E a caixinha do chá era na cor verde amarela, que não aparece porque o jornal era impresso em preto e branco, Hoje a caixinha é vermelha. Ali, 13.834. Além do Barão do Céu Azul, várias outras famílias curitibanas fizeram histórias a partir do mato. A família Fontana, Leão, Correia, Veiga, Miró e Macedo são alguns desses exemplos. Agostinho Leão Júnior, em maio de 1901, fundou a fábrica do Leão Júnior,
que acabou pegando fogo, né, em 1930. Ela ficava no bairro do Portão, daí em 1930 ela veio para o bairro do Rebouças, onde ela ficou até 2009, quando ela foi transferida lá para a cidade industrial de Curitiba. Aliás, não, para a Fazenda Rio Grande. Aí mais uma curiosidade, né? A ONU reconheceu a importância global do cultivo de erva mate no Paraná. Essa é uma publicação que saiu desse site de notícias, o Cruzeiro, em maio deste ano. A FAO incluiu em maio o cultivo da erva mate no Paraná como integrante da lista do patrimônio de sistemas agrícolas de importância global. As folhas da erva mate, que é uma espécie nativa daqui, são tradicionalmente consumidas pelos brasileiros da região sul, como chimarrão, tereré e mate. Hábito esse que também é compartilhado pela população dos nossos países vizinhos, né? Como a Argentina, Uruguai e Paraguai. A FAO ainda destacou que o cultivo fortalece a biodiversidade, a soberania alimentar e a identidade cultural. Além disso, ajuda a conservar a floresta da araucária, né, que é um dos berços da biodiversidade mais ameaçados do planeta, destacando a união entre as práticas humanas e o meio ambiente, que prosperam ao longo das gerações e oferecem lições importantes para o futuro. Erva mate. Eles, paranaenses, passo o microfone para a Eliane. Hoje é dia da bandeira, a gente veio de propósito. Mas viemos a propósito, principalmente porque ele falou depois, né? Mas foi por causa da erva mate. Agora, dia 29 de novembro, em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, vai ser inaugurado o Museu da Erva Mate. Toda a história, os instrumentos, equipamentos, fotos. Então, quem quiser, a abertura vai ser às 10h30 da manhã, sabe? Dia 29? Dia 29 agora. Passeio Marisa Gorsa. Para o ano que vem. Pensei que fosse ser ainda esse ano. Então, pessoal, eu vou só complementar um pouquinho da história, porque tem uma pessoa que chegou um pouquinho depois, que é a Lúcia. O pai dela tem uma ligação, teve uma ligação muito forte com a Ervateira Fontana, do Mate Real. Ele começou como office boy e ele faleceu como diretor-geral de lá. Ele era meio autodidata, né? Ele fazia de tudo. Na verdade, ele controlava a parte financeira. Lúcia, levanta aí. Levanta a Lúcia. Então, por algumas razões, parece que as coisas acontecem. Eu tive a oportunidade de visitar o Mate Real ainda, quando o moinho estava ativo ali, quando eu conheci o irmão dela. Né? Então, tá bom. Então, vamos agora para o que interessa. Eu fiquei com a parte um pouquinho mais técnica, porque é mais habilidade. A Denise é mais habilidosa com outras, com a história. Então, a erva mate é a Ilex paraguariensis, e Augusto de Saint-Hilaire, que é um francês, em viagens de estudos ao Brasil, coletou o material tipo. O material tipo é o que origina o binômio latino, né? Então, em viagens de estudo, ele coletou esse material no Brasil, mas era do tipo paraguaio, tá? Nos arredores de Curitiba. Ele levou a Paris e a catalogou. Por esta razão, recebeu o binômio latino Ilex paraguariensis, seguida das letras, das iniciais do seu nome completo. Por isso que eu tenho paraguaios. Referindo-se a ele,
que ele identificou em 1822. E tudo isso está no Museu de História Natural de Paris. Então, deixa eu passar aqui. Deixa eu voltar. Ali estão algumas características, primeira vez que eu estou usando. Eu gosto de colocar, esse aqui são desenhos feitos por especialistas, mas são sempre antigos. Que quando eles identificaram, é mais ou menos assim que ficava. Nós tivemos com a Denise Lobo, a semana passada, a palestra que falou muito bem de como se classifica as plantas e tal, né? No Jardim Botânico, lá do Rio de Janeiro, que eles citaram. Então, isso daqui serve até hoje, é consultado, né? Por isso que passa assim. Então, vamos lá. Então, a erva mate são árvores de até 10 a 15 metros de altura, com tronco reto, coloração acinzentada. Na floresta pode atingir até 25 metros, livre de altura. Em cultivo, sua altura pode variar de 3 a 5 metros. Copa densa e ramificada, possui folhas verdes escuras simples e alternas, que é a cor que a Denise veio, mais ou menos, e com bordas levemente serrilhadas. Quando as folhas são mais novinhas, não que seja mais nova, é só mais velha que ela. Daí a erva mate fica com um tom um pouquinho mais intenso do que esse, mais clarinho, tá? Então, pode ver. Pode voltar um pouquinho a outra foto lá? Posso? Eu queria ver a florzinha. A florzinha você vai ver na sequência. Tá bom. Eu vou desenhar. Tá bom. Tem bastante fotos. Tá bom o som? Tá ótimo. Tá. Então aqui é um cultivo, mas é cultivo experimental, tá? Não é uma fazenda mesmo. Olha lá o pinheiro. Opa, desculpa. O pinheiro aqui associado com a erva mate. Então, é o seguinte, a floração da erva mate ocorre entre setembro a dezembro e a frutificação geralmente é de dezembro a abril. Então, pegamos, acho que essa foto aqui de banco de imagens, né? São drupas, tá vendo que aí a flor está abrindo, mas aqui já tem drupa bem madura, tem 4 sementes dentro, né? São 4. E aqui a gente abusou nas fotos, porque é uma delícia de ver, né? Então, vamos para o próximo. E daí não conseguimos a flor na nossa foto, mas na semana passada deu tempo ainda da gente incluir. A Mari fazendo passeios, a Mari é a nossa, acho que uma das mais novas, que é a Sejatiana, ela fazendo trilha por dentro, porque eles têm uma ervateira, né? Fazendo trilhas, ela deparou-se com esta maravilha, gente, né? Da floração, olha que linda, né? E vocês podem ver que a floração são sempre nos galhos, porque é podado mesmo para facilitar a colheita, nós vamos ver mais adiante. Aqui mais uma. Vocês estão vendo que a folha, ela é levemente denteada, pouquinho, ó. Pouquinho. E aqui nós temos um exemplo para a gente ver. Depois vocês podem ver de perto, né? Essa aqui pertence a Karen, porque ela trabalhou para nos ajudar isso aqui. E nós vamos fazer sorteio de erva mate. Hoje tem erva mate em tudo quanto é canto, viu? Só não vai ter bolo de erva mate nem sorvete. Então, a produção inicia... Estou na tua frente, né? Não? A produção inicia gradativamente a partir dos 2 anos, quando a planta vem de muda vegetativa. E quando ela vem de semente, é a partir dos 5 anos. Aqui, ó, é uma ervateira, não é a da Mari, é outra. E pode ver que ele não usa escada nada, né? Para coletar. E as folhas que ele coleta são sempre as folhas mais jovens. E a porquinha ela pode fazer? Não. Não quer? Não. Porque quando... mais adiante eu vou falar sobre isso também.
As plantas se propagam naturalmente através da dispersão de suas sementes por pássaros e outros animais. Mais de 100 espécies de plantas coexistem com a erva mate. Muitos produtores conservam intencionalmente algumas árvores frutíferas nativas, plantas medicinais e espécies forrageiras, apoiando tanto as funções ecológicas quanto a do uso humano, para aproveitar, né? Então, esses agrosistemas também preservam parentes selvagens de espécies cultivadas e diversidade genética dentro das populações de erva mate, oferecendo potencial adaptativo diante das mudanças climáticas e pragas emergentes. Então, isso é muito importante. A gente não pode acabar, né? Porque o que o meio ambiente vai fazendo dentro do seu habitat, ele preserva a origem da planta. Apesar de você fazer cultivares e tudo isso, mas isso é muito importante para o meio ambiente. Aqui tem mais uma foto. Aqui está iniciando o plantio associado da erva mate. Aqui dá para ver mais verdinho, um pouquinho mais claro. Acho que são cítricas, né? Aqui dá para ver bem, ó. Eles estão iniciando nessa área que está um pouquinho aberta, mas é sombreada, porque a erva mate precisa de sombreamento para render bem, né? Cultivo. O cultivo sombreado da erva mate é muito popular, principalmente no Planalto Curitibano, pois é comum conciliar o plantio dela com a da araucária, pois ambas são nativas, ajudam no controle ambiental, evitando o desgaste do solo. Elas não competem por água, elas não competem por nutrientes, nada. É um casal perfeito. Primeiro com a erva mate. Considera-se que metade da erva mate como matéria-prima vem de ervais que se desenvolveram em ambientes florestais nativos. O cultivo intencional é realizado em monocultivos sombreados ou também em adensamento de herbais nativos. Talvez tenha ocorrido, né, Mari, de vocês lá, né? A gente percebe, dava para perceber. Tem imagens lindas aí. Bom, nós vamos passear pelos herbais hoje. Então, essa foto aqui, tem muita foto até repetida, foi tirada, mas que a gente não conseguia escolher. Então, vamos pôr, né? Olha que imagem linda. Inspirou que eu quero um quadro assim em casa, pintado. Tá? Linda, né? Então, olha aqui, ó, os pezinhos de erva mate. Opa! Dá pra ver, não tem muito contraste, porque o sol está batendo nesse horário. Então, o vinhedo do Paraná, cana-fístula, acho que aqui tem uma cana-fístula, né? Não, também, ó, a minha esquerda hoje não está boa. Louro, angico, caroba, entre outras, são boas escolhas. As espécies madeiráveis e frutíferas são opções para sombreamento e renda ao produtor. É fonte erva mate, sistema de produção e processamento industrial. Estou citando esse livro do Omar Daniel, que ajudou bastante para a gente entender, né? E ele tem um livro completo, e essa universidade aqui, ela é a Universidade Federal da Grande Dourados. Você veja, é um cantinho do Mato Grosso do Sul, é uma região que congrega 11 municípios, e ele é aquele pedacinho do estado que tem erva mate. E uma universidade dá um detalhe, né, que a gente nem ouve falar do Mato Grosso com erva mate. Uma pessoa publicar um livro deve ser forte, né? E está disponível, viu, em PDF. Opa! Pesquisa e desenvolvimento. Segundo Ivar Wenner, da Embrapa, a Embrapa desenvolve cultivares. No caso, tem 4 delas. Isso nós conversamos com ele, tá? De alta produtividade e sabor suave para chimarrão. E essas mudas são colocadas à disposição de viveiristas que queiram produzir as mudas
Então eles disponibilizam, eles não vendem, eles disponibilizam o material genético das cultivares para os interessados, viu, Marisa? Aonde é isso? É a nossa Embrapa. A Embrapa? É, sabe? Mas não adianta entrar em contato com eles, que eles não. Você tem que ir nos viveiristas. Por exemplo, a VPA tem, sabe, mudas com 2 a 3 metros de altura, e ela vem, a muda deles eu sei que vai porque eles são muito amigos, e ele vai lá na VPA, às vezes dá curso e tudo, né? Então, isso daqui é uma imagem de uma estufa que era de uma ervateira. Eu usei, mas é bem parecida porque é bem didática, né? Mas nessa altura ainda tem dentro da própria Embrapa. Nós vamos ver nas imagens seguintes. Começa assim, né? Depois de muitos estudos, isso aqui eles vão estudando todas as características da planta para daí ver a cultivar a ser oferecida para o mercado para manter um padrão de qualidade e não perder a genética também, né? E tem variedades? Hã? Tem variedade? Tem quatro cultivares. Cultivares. É. Uhum. Aqui ela é um pouquinho maior. Mais amarga, menos amarga? Olha, é o padrão preferido, é o que tem a melhor característica da nativa mesmo, né? Tá? Mas é que para poder manter a qualidade de todos, porque tem um projeto que a gente vai ter adiante, muito grande do Estado, para a erva mate, porque ela tem uma importância muito grande, cresceu muito nos últimos tempos também. Aqui já, olha o que eles têm para disponibilizar para diversos viveiristas que queiram, né? Aqui é uma estação da própria Embrapa, que eles fazem o controle desse cultivo para ver crescimento, produção de massa, que eles chamam massa foliar, sabor, todas essas características. Aqui a outra, dá para ver que tem os carros lá. Estou voltando, já pulei uma. Aqui, ó, tá vendo a equipe coletando tudo para fazer as análises. Então, até ela ter um tamanho já produtivo que continua lá no campus lá da Embrapa, né? Você já fez uma visita uma vez. Quem sabe no futuro, né, Marisa? Possamos fazer outra. Nós damos um baile nas visitas, viu? Porque o pessoal gosta muito do interesse que a gente tem. Porque às vezes vai aluno, olha para o lado, né? Então, aqui a erva mate não deve ser colhida como planta para comercializar quando ela está úmida. Mas aqui estava chovendo, não deu para esconder o regador. Eu não tenho esse programa que apaga o regador, não. Mas ela está coletando por outras razões, né? Provavelmente não vai fazer medições que interfiram, mas ela está coletando para ver, não sei dizer o que, mas ela é uma das pessoas lá das pesquisadoras. Está vendo lá as plantas maiores no consórcio? Né? Produção de mudas. A produção de mudas é comumente realizada por sementes devido a algumas vantagens associadas a esse tipo de multiplicação, tais como facilidade e menor custo de produção. Este tipo de propagação permite que determinadas características, como o vigor da planta, produção de massa foliar, boa ramificação, isso é importante porque ele faz volume, né? Tipo de folha e precocidade sejam herdadas da planta-mãe, por isso, Marisa. Né? Para a próxima geração. O importante é que as sementes venham de árvores não muito velhas. As nossas sementes também é preferência que não venham de mães muito velhas. Nossos filhos. Não é? Para o plantio deve-se levar em conta a função básica de sombreamento. Nós vamos repetir muitas vezes, gente, mas é tão importante e é lindo. Você começa, eu estou encantada que nem a Maria Tereza ficou encantada com o Marcos, porque a gente começa a ler, parece que entra nesse mundo, né? E entra mesmo. Então, com outras espécies florestais, para assim tornar o ambiente o mais próximo das condições naturais dos herbais nativos. Porque quando a Denise viu
aos 80%, né, da economia do Estado, era só nativa, com técnicas até certo ponto rudimentares. Depois, com a entrada na história de algumas ervateiras, entrou um pouquinho mais em tecnologia, né? Não era mais como os índios faziam. É importante que as espécies escolhidas para o sombreamento apresentem a menor competição possível por água, nutrientes, espaço e luz com a erva mate, e ainda possuam longevidade que acompanha a do erval. Então, a danada com o pinheiro tinha que casar, né? Ou se juntar. Casado não, mas se juntar. Então, a erva mate era usada desde a época pré-colombiana como bebida tônica e estimulante. Foram encontradas folhas desta planta junto com outros objetos nos túmulos dos povos incas. Muito apreciada como chimarrão, palavra derivada do castelhano de cimarrão, que significa selvagem ou sem aditivos. Estranho, né? Vocês não conseguiram. Preparada com água quente, que é o mais comum, e principalmente no Paraguai como tereré. Até então nós estávamos falando tererê, e pondo chapeuzinho, que nem o da Sônia lá no nome, né, Sônia? Mas não ela é com um acento agudo mesmo, tá? E na forma de chás quentes ou frio, além de outras bebidas não alcoólicas. O Rio de Janeiro, desde o século passado, era um consumidor de erva mate que eles vendiam naquelas... Você que é mais... Você chegou a conhecer? Que eles vendiam naquelas de... Acho que era de... Caminho na rua? Na praia. E só dava erva mate gelada. O chá mate. Tem, né? Era muito usado, né? Então, e o Nordeste também gosta, gente. Eles gostam em geral de chá. Parece que o lugar quente gosta de chá, porque o chimarrão dá frescor também, né? Então, há também e outras bebidas que não alcoólicas, né? As propriedades. A erva mate tem diversas propriedades pela presença de polifenóis. Ela é muito parecida com o chá pé sinensis, né? Pé sinensis, que é o chá preto que a gente conhece, tá? O chá inglês. E com o café, todas elas têm cafeína. E esses polifenóis são compostos bioativos, como a cafeína, deucromina, saponina, e tem os taninos. Mais vitaminas como a C do complexo B, além de sais minerais. Essas propriedades comprovadas fazem da erva mate uma planta muito importante para a saúde e bem-estar das pessoas, despertando o interesse cada vez maior do mercado nacional e internacional. Possui propriedades antioxidantes, combatendo os radicais livres oxidativos. Não vão tomar chá até morrer agora, hein? Com efeitos cardiovasculares benéficos, ação estimulante do sistema nervoso central, atuando na prevenção de doenças inflamatórias. A cafeína não é bandida. Nós que fazemos uso excessivo às vezes, né? Claro que tem que ter uma doença. Pois é, mas aquela coisa de passar de boca em boca, você vai falar? Eu odeio isso. Por isso que muita gente que não Mas daí vem um se esqueceu de lá. Vai pegar aquela boca. Que não gosta. Então, olha os usos da erva mate. Cadê teu vidrinho, Denise? Esqueceu de um vidrinho? Então, aqui nós temos, ó. Essa aqui veio da Embrapa, o Eduardo mandou para mim. Então você veja, é bolo, um monte de coisa. E ela leva as propriedades juntas para o alimento, né? Fica uma delícia. Nós já provamos em algum lanche nosso, alguém trouxe uma torta de erva mate. O sorvete de erva mate é muito bom também. Então, oi. No livro do Mário Lourenço das plantas alimentícias não convencionais, a erva mate também consta.
Consta? Então. Aham. É uma punk. É uma punk também. Então, aqui já é um extrato, olha, ele sai pretinho assim. É um extrato concentrado, é aquoso, para fazer uma bebida desse tipo aqui, que a gente comentou, o uso dela. Assim. Eu não sei onde está o meu. Mas é amargo mesmo? Oi? É amargo, será? Não, é delicioso. Nunca tomou chamate da... Tem... Como é que é? Tem um que tem a do Leão, que é atualmente a Mate Leão, é da Coca-Cola, né? Tem esse aqui que é da Cine, a gente Mas depois... esse mate deu uma coisa, e esse mate é outro. Não vamos entrar em polêmica, que não é. Isso eu posso garantir, porque eu já trabalhei com isso, não é? Então, Eles usam esse extrato para fazer a bebida. esse extrato para fazer isso, né? Esse, por exemplo, tem diversas empresas que fazem, né, o extrato, mas a Cine, por exemplo, ela compra. Eu sei que o Mate-Leão faz o próprio extrato. O Fontana fazia, eu digo Fontana, o Mate Real, também fazia. Não sei se vocês lembram que tinha assim de litro para você comprar para fazer chá. Tinha. Eles não disponibilizam concentrado para a gente fazer, né? Você não acha mais. Então, a gente queria até trazer no verão para tomar chá ao invés de coisa quente, assim, né? Tinha em pó também. Em pó, mas o pó já modifica o gosto, sabe? Um pouquinho. Eu comprava Mas era assim. bom. Ele modifica um pouquinho, mas tem também. Mas tinha muito. Então, ela é muito usada nas indústrias de alimentos, cosméticos, medicamentos, em novas pesquisas e desenvolvimento de produtos. Outro uso importante é no reflorestamento, veja a importância, com finalidade ambiental, na recuperação de ecossistemas degradados. Em função de sua adaptação a solos de baixa fertilidade e para a recomposição de matas ciliares em locais livres de inundação. A Marilise veio falar que eles tinham uma chácara e que o marido dela queria insistir que de plantar. Não, eu vou contar uma história. Conta. Lá na minha chácara, Eu tinha uma chácara que eu herdei dos meus avós, dos meus pais, em Santa Catarina. E tinha erva nativa na mata, que a maioria da chácara era preservada, porque o meu avô já era preservacionista. Mas meu marido inventou de plantar a erva mata também, que tinha uma parte que dava para plantar. Então o que ele fez? Ele plantou e sem orientação nenhuma, o que ele colocou? Calcário. E se você pensar, que a gente agora seja artiana, a gente pensando, né, no assunto. A mata, o solo da mata é ácido. É pobre, então se coloca calcário. Mais que o pinheiro. Imagina o que aconteceu com a plantação da erva mata, gente. Não deu nada. Né? Vou aproveitar o momento e vou chamar a Neuza aqui na frente um pouquinho. Já que você falou em cuia que você preparava, você vai ver a Neuza desde quando que preparava. É individual, Marisa. É individual. Eu acho que eu vou até acender a luz. Começando a gostar. Eu vou até acender a luz. Ela tomava desde a mamadeira, mas ela era É fora de brincadeira, tá até com as marcas dos meus dentes aqui. Esse aqui eu não lembro que idade, eu não lembro que idade que eu tinha, mas eu lembro quando eu já tomava com 6, 7 anos, eu não estava tomando. Hã? Nem tinha idade para tomar erva, né? Agora, o que acontecia? A mãe não fazia chimarrão, era mate doce, né? Eu, criança, tomava só mate doce. Então isso aqui ficou como recordação. E quando eu vi a palestra que vocês iam dar, eu fui procurar. A bombinha estava toda escura, mas ela é prata. E se fosse hoje, sairia na revista. Né? Vai sair um adendo, acho. Ela é de prata, é prata 600, não é prata 900, mas é prata. Daí eu limpei bem,
né, lá bebendo, para poder trazer para vocês verem, tá? Estava guardada lá. Tá? Só uma curiosidade, tá? E escuta, você misturava alguma coisa a mais sem ser a folha? Eu me lembro lá vagamente meu pai dizer, eu vou no chimarrão tal coisa. O mate doce, Colocava-se alguma coisa? o mate doce a gente fazia com leite, folhas de guaco e um pouquinho de açúcar. É. A minha avó fazia, caramelizava o açúcar, misturava o leite fervendo e o guaco. A gente é um chá, né? Guaco não tinha, mas tinha um costume que Capim-limão isso. algumas vezes faziam, era o seguinte, as mães, todo mundo tinha fogão a lenha, então a brasa Queimava, né? era queimado, colocavam o açúcar em cima da brasa, que todo mundo sabe dessa história, né? E fazia o mate doce com um pouco de leite e, claro, a água misturada. Agora, hoje, eu tomo chimarrão, Marisa. Continuo tomando. Estava tomando agora antes de vir. Quase que eu trouxe, mas daí fiquei meio constrangida. Não, vou levar com ele. Eu tomo chimarrão praticamente todo dia. Então, eu coloco uma Marcela, nós temos o hábito de usar muita Marcela, né? É uma coisa que quase todo dia eu ponho. Ou um alecrim, ou algum chazinho. Pode pôr Alguma erva a mais. alguma erva, tá? Tem ervas que a gente compra já com Adicional. Muda muito o gosto? Olha, o que eu acho que eu mudo, que eu noto é o seguinte, certas marcas que são muito fortes, depende de galho, de folha, quanto depende tempo, da qualidade. Eu gosto muito. Até para comprar, então a gente tem que saber. Eu compro uma marca que eu gosto e dá diferença impressionante. Você Bem não de sabe. Jaborá, não vou fazer propaganda da marca, Mas vocês podem comprar das ervateiras que a gente está citando. Tem. Porque eu lembro. Vou aproveitar a oportunidade, já vai entrar, não vou esquecer de você. A Mari é uma das ervateiras, é orgânica. A outra ervateira que não tem a exposição aqui, porque ela não vende marca própria, ela só vende a erva para outros industrializados, né? Então, mas elas têm o processo tudo com as boas práticas de manejo. E a Mari, ela hoje trouxe, se alguém depois quiser comprar, porque ela não conhece ainda a ferramenta que nós temos chamada ofertas. Mas ela falou com alguém e alguém disse, então traga, mas ela não pôs lá oficialmente. Depois lá na garagem, se alguém tiver interesse, porque nós pedimos, nós compramos dela para sorteio, tá? Aqui tem a erva mate e aqui tem o chá mate. Esse nós estou aproveitando já fazendo hoje nós não vamos ter outro tipo de chá, nós vamos ter café e vamos ter a erva mate deliciosa. Estou fazendo propaganda, Mari, porque eu me lembrei da minha mãe, porque a minha mãe todos os dias, quando você chegava na casa dela entre 3 e meia, não no final, né? Porque daí era só assim as coisas prontas, mas tinha sempre um pão caseiro, aquele café da tarde, e tinha erva mate, mas só que com um pouquinho de leite. Era no chá mate. E ela dizia assim, eu queria aquela erva mate de quando eu era criança, porque sentia o cheiro ali na Rua Verde, ainda nós nascemos por ali, tudo, sentia o cheiro também. Então ela sentia, e eu lembrei da minha mãe, pena que ela já tinha ido embora, senão ela ia tomar um chá. Muito bom, nós vamos degustar hoje. Mas eu cresci tomando chá, tem um cheirinho aqui, se vocês quiserem. Tem o cheirinho? Trouxe uma aqui, se vocês quiserem dar uma cheirada. Passar uma cheirada. Vai passando. Será que não vai dar barato? Não. Depois a gente passa, vamos, né? Depois passa. E agora... Eu já vou falar da minha memórias da minha infância. A minha mãe fazia chá de bomba. Pegava comprava a erva mate-leão em caixetinha de madeira, aquela que você puxava a tampinha. Aquela da Colocava numa caneca, não era cuia, era caneca. Punha uma caneca, punha açúcar, pegava uma brasa incandescente, punha ali e fazia assim na caneca.
Gente, defumava a casa inteira, que cheiro bom. Daí punha água fervendo e daí a gente tinha a bomba. Era uma bomba que era do meu bisavô. Então, todo dia lá em casa tinha o chá de bomba. E o perfume do mate caramelizado na casa, ai, eu sinto até hoje. Mas é você ir em carteiras é uma coisa maravilhosa, porque esse cheiro assim faz parte da nossa cultura, né? Sabe? Então, acho que eu vou passar, porque senão a gente não termina a conversa. Então, na preparação, a luz. Na preparação da erva mate, existem algumas etapas desenvolvidas pelo produtor, que é a colheita, o sapeco, a secagem, a fragmentação, trituração, beneficiamento e ensacamento. Aqui é da ervateira Santa Rita. Ela pertence à Grande Irati, mas fica em Fernando Olinto. É pertinho. Sabe? Antônio Olinto. Acho que eu não anotei. Eu não anotei. É Antônio Olinto. Antônio Olinto, é. E olha, gente, nós vamos chegar lá. Então, sapeco, fragmentação ou trituração, beneficiamento e ensacamento. Tudo começa aqui, ó, né? No campo. A colheita. Para facilitar a colheita anual dos ramos, a árvore é podada, como já falamos, né? Para permanecer com 3 metros de altura, mais ou menos, 3 a 5. Facilitando a colheita das folhas jovens, consideradas nobres na infusão do chá mate. As folhas jovens. Outra prática bastante popular no Planalto da Araucária, curitibano ou seu habitat original, é conciliar o plantio dela com a araucária. Pois até que a planta atinja a maturidade, ela é muito sensível ao sol, isso vai comprometer o desenvolvimento da planta. Por isso que ela é sombreada. Nos herbais, a colheita é feita a facão. Eu não vou fazer a performance, a Karen não está aí, mas eu vou convidar a Denise para fazer a performance. De baixo para cima e no... assim. E transversalmente. Por que vocês acham? Eu fico pensando, por que isso? Eu lembrei da poda. Qualquer poda tem que ter né? As folhas, ó... As folhas não podem estar úmidas, como já foi dito pelo sereno. Assim, essa atividade, como de qualquer planta aromática, deve ser feita nos primeiros momentos do sol da manhã, mas sem umidade, tá? A época ideal é realizar a poda de produção é o período do inverno, porque antes das plantas entrarem em franca atividade fisiológica, ou seja, antes do início das novas plantações, tá? Então, agora é o momento de reprodução dela, né? Floração. Aqui mais uma foto. Aqui ela já está no tamanho maior, né? Aqui está mostrando bem as folhas novas, que devem ser coletadas com chama gostoso. O chimarrão pode ser até uma parte, né? Mas no geral é a mesma, né, Mari? É a mesma. Secagem e desidratação. O sapeco é a ação do fogo sobre as folhas dos ramos, para retirar a umidade superficial, eliminar enzimas e impedir a decomposição do produto. Essa operação é importante, pois abre os estômagos aquosos das folhas. Então, quando nós chegamos na ervateira, no começo deu um medo para nós, a gente não tinha uma foto, ninguém tinha foto na internet, não tem foto para comprar, quanto mais para dar, né? Depois veio foto, porque a gente vai formando uma comunidade, gente. No final nós vamos dizer tudo que a gente já formou nesse pouco tempo aí, né? Então eu tenho contato, até se eu quiser visitar agora o Mate-Leão, porque a pessoa responsável pela erva mate é uma especialista e nós temos o contato. Então vai formando assim, né? Um vai
falando para o outro e tal. Mas os estômagos, eles são que nem os poros lá que nós temos no corpo. E normalmente eles estão nas partes aéreas da planta, principalmente nas folhas. E nós tivemos a oportunidade de ver em loco, quando visitamos para fotografar a ervateira lá da mata, né? Da família, que é cuidada pelo filho, Gabriel, pelo marido Geraldo, né? Que é agrônomo, viu? Com uma serpente direitinho. Então, ele pegou, tinha caído no chão, já vamos mostrar foto do sapeco, mas tinha uma folha caída no chão, com o estômago, quando você passa o sapeco, é que nem sapecar rapidamente, né? Faz um sapeco aí, né? Então passa no fogo mesmo, na temperatura bem alta, e daí fica uma cicatrizinha, porque ali saiu aquele líquido que iria oxidar e dar qualidade ruminha ao chão. Então tem lá seus detalhes, né, que foram sendo bem interessantes. Então ela faz a troca gasosa, né, dos seus do meio ambiente com ela, e assim é aquela fotossíntese que acontece, o ciclo do carbono, né? Não vamos entrar em muitos detalhes. Então, seguinte, vamos ver. Após o sapeco, para desidratar totalmente as folhas, parte dos ramos, existem 2 processos. O barbacoa, já ouviram falar em barbacoa? Já. E o desidratador rotativo mecanizado. Antigamente, os indígenas, eles pegavam e faziam no campo mesmo o barbacoa, porque eles já sabiam que precisava fazer o sapeco, né? Então, eles faziam ali mesmo a fogueira, faziam um trançado assim de galhos, punham a erva ali em cima e o fogo ia meio que direto, porque nem sapecar na fogueira o pinhão, né? E hoje, esse método, por causa de volumes também, grandes volumes, é muito raro ter. Eu acho que essas fotos, muito bem tiradas pela Denise, eu acho que é um dos poucos que a gente vai ver, porque no livro daquele que fez aquele livro, que eu já esqueci o nome, Omar, ele não pôs foto, assim, porque acho que ele não conseguiu. Então, eles têm lá, você vê, aqui, ó, é a entrada da erva. Tá vendo que ele cai, ele vem pra cá, né? Isso aqui vai rodando e aqui, ó, entra direto a fornalha. Quer dizer, tem outra fornalha, mas aqui é feito assim. É manualmente. E daqui, ela passa para a secagem completa, porque tem que fazer esse sapeco praticamente na hora. Claro que isso não leva 1 hora, 2 horas, sem precisar bem, mas é no mesmo dia, no momento que chega. E o processo de secagem completa é feito nos barbacoas. Isso é o barbacoa. É uma casa, né? Tá vendo que está um pouco sapecada a parede, bem pouquinho assim, um pouquinho dele. Ali, ó. Onde a erva é colocada num estrado de madeira e ele recebe o calor aqui por baixo. Eu já mostro no slide seguinte. E a fumaça também entra por ali, por isso que ele é aberto, né? Para entrar o calor, lógico, e para entrar um pouco da fumaça. E essa fumaça permanece envolvendo as folhas por aproximadamente 24 horas. Esse sistema, ao esfumaçar a erva, deixa um sabor característico e muito bem aceito para os consumidores, que nós vamos sentir hoje, experimentar hoje. E depois cheirar ali também, né? Porque é muito raro ter isso, foi surpreendido, por isso que eu lembrei da minha mãe também, sabe? Então aqui está mais didática. Aqui tem uma fornalha, tá vendo? Vai por aqui e chega aqui. Não chega chega o calor e a fumaça, tá? Para secar. E nesse ambiente ela fica 24 horas para secar totalmente. Então vocês vão ver a diferença desse processo que é o seguinte. E o processo industrial mecanizado, nesse processo, o sapeco e desidratação total da erva é feita quase que no mesmo equipamento. Ele é automatizado.
composto por um cilindro rotativo de alimentação contínua, onde a planta recebe o calor para fechar os estômagos, para não oxidar, né? Então, onde a planta recebe o calor. Na extremidade de saída, a erva é retirada pela ação de uma turbina. Eu vou mostrar a foto e daí eu vou explicando. Você veja as quantidades, que é um caminhão atrás do outro. Essa é uma ervateira lá da Antônio Oliveira. Da Fernanda. A Fernanda é uma jovem mãe, com um bebê de 10 meses, conversava, me mandava fotos, só não deu tempo de eu encontrar com ela, porque só chovia. Nós não podíamos ir para lá para fotografar, né? Daí o dia que saiu o sol, Mari, por favor, deixa a gente ir aí, né? Não pode Você ir. descobriu a ervateira? Sabe a Ana Carolina, que deu aquela palestra da raiva? Porque eles produzem o extrato aquoso, né, da erva mate, para a indústria cosmética também, até para farmacêutica e para alimentos. Então, ele que fez o contato da ervateira. E foi a Ana, né, também, que são conhecidos, que compra erva deles. Mas foi o Ivar daí, porque eu assim mesmo não tinha foto. Mas daí o Ivar complementou as fotos, porque ele mandou um monte de fotos. E foi o Rodrigo da Raiden, porque é bem amigo dele. Então fechou. De relacionamento ali que Né? Então vocês vejam, chega nessa esteira aqui, né? Aqui. Então ele entra aqui, ó, não é já o início do tubo, mas é automático, ela vai sendo empurrada, mas ali ela faz um sapeco rápido, é um fogo quase que direto, e daí ela vai para a contínua, que é um tubo arredondado, parecido com o do sapeco lá da ervateira, que é manual, e o barbacoa, né? É um barbacoa automatizado, só que não vai a fumacinha. Então, vou voltar aqui. E o que acontece quando chega naquele tubão que tem lá para frente, ó, tá? Eles têm a automatização da temperatura, porque o sapeco tem que ser feito assim, vuf, entendeu? Vuf. Aí a erva entra com galinho, não entra? Não vai cada um tirar uma folhinha, entra com galinho. A folha é fininha, seca em 5 minutos naquele automatizado. E o galinho, daí a turbina lá faz assim, né? E tira. E o galinho fica em torno de 15 minutos para secar totalmente, senão iria também estragar a erva, depois quando fizesse mistura, né? Principalmente a de chimarrão tem que ter um pouco de galinho, né? É trabalhosa. Então fazem parte do beneficiamento, usando as boas práticas de produção, a limpeza, separação, composição de folhas e outras partes do ramo. Trituração visando o tipo comercial desejado, como erva para chá, chimarrão, tereré, extratos secos ou aquosos para as indústrias de alimentos, bebidas e cosméticos, ensacamento, controle de qualidade e armazenamento. Em relação à armazenagem da erva mate, cancheada é essa já misturadinha com gado, né? Para chimarrão, estabelece-se diferenciação entre as empresas que exportam e as que abastecem o mercado interno. Estas se preocupam em manter um produto verde novo, enquanto aquelas deixam-no descansar e envelhecer por no mínimo meio ano a 8 meses, atendendo assim as preferências dos mercados consumidores. Aqui, a Fernanda, ela me mandou um áudio, né? Aqui, ó, Fernando Pinheiro, no Paraná. Então não é. Gente, olha, eu sou um problema, viu? Por isso que eu trago aqui. Na hora eu não achei, mas a ervateira é Santa Rita. O nome de uma das proprietárias é ela e o marido. O nome dela é Fernanda mesmo. E eles são produtores rurais e usam o sistema automático para o sapeco e secagem. Aquelas imagens ela que me mandou. Perto do Irati, né? Perto do Irati.
Na verdade, ela mora em Irati. Então não pode ser Antônio. Não, é longe, né? O sapeco ocorre no mesmo dia, como ela falou, porque faz com que não oxide, como já foi dito, né? Só que ela disse que se não fizer a coleta também no inverno, se você pegar alguma florzinha ou alguma daquela drupa com as sementes e moa junto, modifica o sabor, sabe? Então não pode mesmo. Acho que é até uma proteção, né? Para que ela possa vegetar mais vezes, né? Então, é isso que ela falou. E nos contou que os vizinhos uruguaios, achei interessante, uruguaios e argentinos consomem a erva mate envelhecida, ela chama estacionada. É assim? E aqui no Brasil, para o tereré e para o chimarrão, os gaúchos agora chamam chima, né? Eu acho feio. Desculpa os gaúchos, mas não tenho nada contra. Usa seca e verdinha. Eu tenho uma história da cuia, mas agora deixa eu falar rapidinho. Eu tinha um massagista, aquele chimarrão direto, né? E ele já faleceu, é um excelente massagista argentino. E o irmão dele virou gaúcho, é argentino também, mas viveu no Rio Grande do Sul praticamente a vida toda. E daí ele veio para visitar o irmão e ele, como ele era da área assim, de fisioterapia, dessas coisas, ele se formou pela Cruz Vermelha, então não podia usar a mesma cuia de jeito nenhum. Brigaram. Se viram anos e anos depois, porque o irmão ficou ofendido. Eu estou trazendo doença para você, mas ele disse que tinha nojo, não podia tomar. Brigamos, enfim. A Fernanda também daí diz que os argentinos consomem erva mate envelhecida por 8 meses, né? E aqui nós preferimos a erva mate verdinha. Essa ali do chimarrão é verdinha? Verdinha. Viu? Também ela nos contou que atualmente, isso achei bem bacana, está competindo com refrigerantes e até com café. Mas com o café, eu acho que é uma competição saudável, né? Com refrigerante até é uma coisa boa, só que vocês sabem que cafeína em escola não adianta ser erva mate, ser chá, ser não sei o que não pode. Senão a turma mata, já mata o professor, coitado, né? Então, e na indústria farmacêutica e cosmética, isso foi experiência dela, porque ela vende para essas empresas, entendeu? Né? E a Safra, ela já falou, e é isso aí. Vamos ver o próximo. O cenário. Será que eu vou para o cenário ou é aqui que eu queria falar? Ela falou. Ele não mostra porque ela falou 6 meses. Não mostra, ela está bem seca, não. Ela não tem atividade de água, é um termo que a gente usa. Se você não quer usar conservante, não pode pôr água no produto. Porque a água é o maior proliferador que tem, né? Por mais que, claro que o injetável está ali, né? Protegido e tal, mas não um alimento. Então, a erva mate bem seca e bem estocada, não, tem que ser lugar seco, não pode ser contato com o chão. Todos esses detalhes aí, né, que as boas práticas determinam. Isso faz com que Porque ela está no plástico. a nossa... Não é saco. É isso que eu ia perguntar. O saco não é de plástico, então? Eu acho que ele é com ráfia, né? É ráfia. Mas ele é bem seco, não tem problema nenhum. Não, usava para o saco. Antigamente, eu tinha as fotos, eu tinha quadro redondo. Elas iam para exportação pelo porto de Antonina, saía assim em barris de papelão bem grosso, eu não lembro desses bem lembro. E na tampa ficava aquelas fotos lindas da marca da erva mate. Tem a família Liesinger, ele me deu 2 daquelas e sumiu. Fotos bem bonitas, não tenho nem para mostrar. Mas era a forma de... E hoje você pode ver, os chás, eles têm fora um plástico, né? As caixinhas de chá vêm para proteger da umidade.
Mas sabe como que era feito na exportação antigamente? Com papel celofane, e aguentava a viagem de navio. Você veja o mar, né, que ele faz um estrago. Então ela bem seguia, o segredo é esse mesmo. Então, vamos para o seguinte. Em relação à armazenagem, já falamos, aqui a produção de produtos não. Algumas empresas produzem erva orgânica e biodinâmica, que fazem. Como orgânica? Orgânica não pode ter. Não pode ter o quê? Não pode ter contato com vizinhos que usem defensivos agrícolas. Elas têm certificação para isso, né? Eles não têm nada para passar em cima por causa do bicho. Não, porque ela está num ambiente que ela gosta. Eu lembro sempre da Marlene falando que se a planta, você tem que olhar, ela mostra. Não gosto daquele canto que está úmido, né? Então, Se eu botar o sistema em equilíbrio, Em equilíbrio. não tem não tem problema. Claro que você tem que observar. Vocês usam alguma coisa? Não pode, porque é certificado. Certificada, não pode ser. Uhum. E não dá nenhuma barra. E claro que o senhor Gabriel, né, ele não aparece em foto nenhuma, apareceu numa lá de costas ainda, né? Porque ele estava junto o tempo todo, que é o filho da Mari. Mas ele ficava olhando mais, ele ia mostrar alguma coisa, daí nós íamos andando para tirar foto, tudo, e ele ficava lá olhando algum detalhe do novo plantio que eles tinham fazendo ali, né? Então tem que estar sempre de olho, gente, também não pode descuidar, né? Então, aí essa parte de biodinâmica, tem uma polêmica se a biodinâmica tem que ser orgânica, né? Então, só que tem outros detalhes, observar os astros para semeadura, plantio e colheita das plantas. A produção contribui com compromissos globais ligados à restauração de ecossistemas, reconhecido pela FAO, né, pela ONU, resiliência climática e a comercialização do produto, principalmente, isso muito importante, principalmente por cooperativas e mercados solidários. Sozinho, nenhum produtor faz nada, gente. E para mantê-los na área rural mesmo, que é muito importante para o nosso mundo, né? Você tem que se associar, ter cooperativa, se unir, porque só assim que vai para frente. Antigamente era muito difícil o pessoal aceitar isso, hoje em dia é comum, porque gerações mais novas assim aceitam isso, né? Então, oferecendo emprego rural digno e conectando produtores a cadeias de valores regionais e nacionais. Aí, o cenário da erva mate hoje mostra que o Paraná vem retomando a produção da erva de qualidade, cresce nas oportunidades no mercado e melhorias no sistema de produção, ajuda o produtor a se tornar mais competitivo. Por se tratar de uma planta cuja composição química possui compostos de interesse e propriedades benéficas ao organismo, é possível vislumbrar muitas aplicações que podem vir a ampliar o mercado da erva mate, agregando valor ao produto. Olha as brumas do Paraná. Bonita essa foto é do Ivar. O setor ervateiro, que já teve um ciclo econômico chamado de Ouro Verde, passou por um longo período de estagnação, com a queda dos investimentos no desenvolvimento de tecnologias. Atualmente, embora sem retomar as dimensões do passado áureo, o mercado ervateiro vem mostrando reação positiva e a descoberta do potencial dela para o mercado, principalmente internacional, gente, se mostra uma oportunidade de desenvolvimento. Ela está presente em 140 municípios, com concentração na região centro-sul, núcleos regionais de União de Vitória, Irati, tem uns 7, 8, acho que quase uns 10 núcleos, que daí abrange toda a comunidade. Segundo o IDR do Paraná, eu já vou passar a palavra um pouquinho para a Denise aí, mas para contar uma experiência, mas vamos ver onde está o IDR aqui, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Ele agrega
para fazer um projeto que eles fizeram para, não só para a erva mate, ela vai falar de um outro que ela viu em uma viagem. O IAPAR, a Emater, a Codapar e o CEPRA. Então, além das indústrias, que eles viram essa importância toda, e historicamente a possibilidade decorrente da exploração dela foi, se ela foi responsável pela emancipação política do Estado do Paraná, atualmente ela gera empregos e renda ao longo de toda a sua cadeia. Só funciona se todos conseguirem. Explorar o outro não adianta. Tem que ter uma cadeia produtiva. E essa que é que a gente tem que lutar para que aconteça. Então, além de indústrias, vai nascer diversas... tem uns números aqui que nós não colocamos, mas além das indústrias paranaenses, diversas indústrias gaúchas processam a nossa erva mate, acredita? No Brasil, eles consomem 50% da erva mate. É o maior consumidor no Brasil, são os gaúchos, o Rio Grande do Sul. Mas ela importa 50% do Paraná, para poder processar lá. Quer dizer, processar, sai seca, né? Somente para atender o projeto da erva mate no Paraná, ela disponibiliza o IDR, ele, na erva mate, estou falando, né? Disponibiliza 36 técnicos para atender 37 mil propriedades rurais. Esses técnicos assistem mais de 390 agricultores de forma intensiva e pelo menos outros 800 produtores da erva mate em boas práticas de manejo. Por isso que a gente vê que está tudo bonito, tudo arrumadinho, porque se o governo não dá um treinamento, não dá uma assessoria, é difícil para o produtor. O primeiro problema que ele tem, que possa perder as suas mudas, alguma coisa, ele fica desprotegido. Então hoje está bem, e o objetivo deles, inclusive, é realmente se associar, formar cooperativa, né? E daí eles vão ter para sempre. E isso vai trazer muito benefício para o meio ambiente e para tudo. O principal objetivo, então, é otimizar a produtividade, a rentabilidade e estimular a parceria essa é outra, parceria entre indústria e produtos com qualidade. Então, tem muitos ainda nesse projeto, inclusive o Murilo, eu até convidei para ele vir, mas o Murilo, ele cuida de um que é lá perto de Foz do Iguaçu, acho que Foz do Iguaçu, mas o pessoal é muito ainda assim, não é arrojado, acho que não tem liderança, mas eles já formaram uma associação, porque dessa forma sempre vai aparecer alguém que tenha mais, mas está difícil de desandar, mas de desandar não, deslanchar, desandar não precisa, né? Então acho que é isso aí. E daí a Denise só fala um pouquinho, Denise, da tua viagem. Na verdade, a gente teve uma boa mostra dessa associação, que o IDR estava sempre à frente, quando a gente foi na viagem do café, das mulheres movidas a café. Lá funciona muito essa questão da associação, é uma associação muito forte que une a mulherada que está à frente dos negócios do café no norte do Paraná. Isso foi uma coisa que chamou bastante atenção lá. Pois é. Então, isso são exemplos que... Por que nós estamos insistindo nisso aqui para esse público? Nós não vamos produzir erva mate, vamos enfeitar nosso jardim, alguma coisa assim. Mas nós temos filhos, nós temos netos, nós podemos passar um exemplo, né? E lá pelas tantas tem alguém, um vizinho, uma chácara lá que você sabe, deixa para ele entrar nesse grupo, porque eu acho que o IDR já deve ter mapeado quase tudo, mas o Murilo está tendo muita dificuldade lá, porque a comunidade é muito pobre, sabe? Eu disse, mas já foi equipamento, já foi isso? Já foi, mas olha gente, o produtor também, ele é muito difícil para se associar, né? Então, agora vamos ver o que nós temos aqui.
A erva mate ocorre em regiões subtropicais e temperadas da América do Sul. A área de distribuição no Brasil ocorre no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, oeste do Mato Grosso do Sul, nordeste de São Paulo, na província de Misiones, na Argentina e na região oriental do Paraguai. Aqui nós colocamos em amarelo, porque a título de curiosidade, a área de abrangência da erva mate no Brasil equivale aproximadamente a 5% do território brasileiro, enquanto na Argentina ocupa 1% do território. Então, vocês vejam o tamanho do Brasil. Eu não sei quantas vezes dá, mas não vamos nem considerar isso, né? Em relação que a Argentina não é tão pequena, mas eu acho que precisa, porque está em percentual. Mas só que esse percentual Para nós, em relação ao nosso território, ao nosso território acaba dando quase 20 vezes. Então, é isso. Aham. A gente ocupa uma área Muito maior. Muito maior. Então, aqui, ó, tem um pedacinho lá do Mato Grosso do Sul, né? Aqui, ó. E aqui o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, aí, ó. E a Argentina, ou é Misiones na Argentina, é só esse pouquinho, gente. O país é grande, mas só dá nessa região. Porque a erva mate, ela acho que não quer saber de neve. E a Argentina tem muito frio também, né? Por isso a gente tem que levar em consideração. E no Paraguai, é só nessa parte oriental aqui. Onde que está o Paraguai mesmo? Número 2. É só o pedaço de cima, né? Então, é só aquele cantinho onde eles tomam tereré mesmo quando a gente vai para Fósforos, que atravessa a fronteira. Mas é porque realmente é a parte que ela é nativa, né? Bem divisa com o Paraná. Tanto é que Augusto de Saint-Hilaire, né, achou aqui em Curitiba o tipo que era paraguarienses. Então, a área de ocorrência ali, tal, é antiga, gente, mas não muda isso daí, né? Os dados são recentes, mas a imagem é de um livro que foi tirado. Então, sendo assim, há grande chance de no futuro não tão distante termos um novo ciclo da erva mate no estado do Paraná, com representatividade social, econômica e para o meio ambiente. Agora, vamos passear pelos herbais? Vamos. Aqui, vamos aproveitando essa imagem feia que ela tem, até da casa dela, sabia, né? É que quando nós fomos, né, lá estava chovendo, não deu nem tempo de olhar detalhes, assim, né? Ainda bem que a chuva não estava muito forte, deu para dar uma voltinha, mas não para visitar, né, assim. E aqui é uma outra foto, lindíssima, saiu o sol fechava, a gente corria fotografar. É difícil escolher foto. Então, aquela lá tem aqui ela vem aqui na frente, né? Olha que linda essa. E as ervas pequenininhas aproveitando, adensando, né? Aqui, para dizer que eu também tirei foto, porque eu fotografia não da Denise e tirei da foto. E ela, quando eu Denise também está assim, hein? Estou segurando o celular assim, ó. Eu dizia, em pé, deitada, porque a gente ia usar na revista, né? Vamos dar um spoiler, né? Que tá no forno a revista. Olha que bonita essa. Aqui ela já está no tamanho bom. Voltar. Aqui, ó. Estivemos lá, para mais uma prova. E aqui pedimos para o casal que gentilmente nos atender também, se poderíamos tirar uma foto e usá-la aqui, né? Então, nós vamos assistir e depois eu falo mais uns 5 minutinhos só, pode ser? Então, já está ali, ó, Denise.
para vocês conhecerem o IFAR. O som. Pois é, na minha casa sendo com som, aqui sendo com som quando eu treino. Isso é uma espécie, uma potencial planta para a valorização urbana. É uma planta que tem sempre as folhas verdes, é nativa, né, do sul do Brasil principalmente. Então, por que não usar essa planta na valorização urbana? Vamos estar conservando a espécie e vamos estar embelezando nossas cidades, nossas casas com essa planta muito rica. Então, ele estava dando um treinamento na VPA. E daí o Rodrigo da Raid me mandou o vídeo, eu me inscrevi. E o que ele fala no Instagram do VPA, eu estou falando porque eles têm até Bracatinga, sabe? É. Você que estava atrás de Bracatinga. É uma aula sobre erva mate com a Denise. É só por aqui. Já não consigo colocar. Não? Então. Ó, que eu aperto. Tô chegando. Tá chegando. Então, eles, nesse vídeo, o Ivar pesquisador da Embrapa, ele é a maior autoridade em erva mate do Paraná. Do Paraná, não sei, do Brasil, do Paraná, mas ele é um especialista, um pesquisador responsável por todas essas cultivares que eu comentei no começo, né? Viveram por Amazonas? Não, o Ivar, ali ele foi no dar o curso no Viveiro Porto da Amazonas. Mas o Ivar, ele foi lá para dar um curso e ele é da Embrapa, o pesquisador da Embrapa. Então, Já chegamos lá. se quiser eu passo tudo de novo. Quase chegando. Vamos falar de novo. Vai falando. Volta. Então, é incrível ver de um especialista da maior instituição de pesquisa agropecuária do país os benefícios que tanto falamos por aqui. Resistência, pense bem, dá para ter no seu jardim. Lembra aquela pergunta que eu pus o ponto de interrogação? Né? Mas como que nós vamos associar com o pinheiro? Quero 5 minutinhos para eu pedir depois. Os benefícios que tanto falamos. Resistência, a beleza no todo e o valor cultural. Agradecemos ao Ivar pela aula e por compartilhar tanto conhecimento. Faltou informar que aceita podas, inclusive drásticas, e que os frutos das árvores femininas são um ótimo recurso para a ave e fauna. E não vai lá para o fio de luz. E dá uma flor bonita, diz que é perfumada, né? Bem perfumadinha. Então, eu vou falar agora 5 minutinhos antes de passar para o outro. Opa, desculpa. Tem árvores femininas e masculinas? Tem. Tem que ter casamento, não casou com o pinheiro. Pinheiro, né? Ia dar uma erva tão alta. Então, pessoal, na revista, nós tivemos uma revista de número 38, que era o Pinheiro. E falamos sobre o Pinheiro e tudo. E daí, o que nós fizemos? Decidimos ir falar com o professor Zanetti. Eu via muito falar nele, mas nós fomos lá. E ao invés dele vir aqui dar aula, ele preferiu lá, porque lá ele tem o viveiro, né? Então fomos para Grades. Ele nos recebeu numa sala de aula, num anfiteatro, assim, foi muito gentil, ficou encantado conosco. Porque ele viu tanto interesse, vale a pena a gente fazer essas visitas, sabe? Porque valoriza, inclusive, o trabalho e tudo, né? E daí ele fez a apresentação toda, a Karen não foi, né, naquele dia. Eu fui aluna dele, fui lá e ele me lembrou de mim. Mas daí ele passou material para mim, porque fui eu que sugeri a visita, foi isso. Daí ele entregou o material e nós fizemos um resumo para não incomodá-lo, porque ele tem uns 40 anos já, que ele trabalha com com a clonagem. Mas só que é o seguinte, não é bem uma clonagem.
O que Não, ele ele fez? começou com o pinheiro de proveta e depois ele É. evoluiu para essa nova poda. Para e essa esse nova novo poda. sistema de produção. Então é o seguinte, nós fomos lá em junho de 2019 e ele já, mais de 35 estava trabalhando, ele está nativa ainda. Mas daí eu descobri, quando eu fui olhar mais coisas do Ivar e tal, o Ivar ele é um especialista também em pinheiro, ele trabalhou desde o começo, eles trabalharam juntos, ele como Embrapa e o professor. Então, quando em 2015 apareceu aquela árvore em Criciúma, né? Acho que é Que deu 630 e poucas, eu anotei aqui, mas 674 pinhas naquele ano. E ele foi, mas ele subia em escada para tirar as pinhas, até que a Copel viu isso e disponibilizou o caminhão que eles para trocar, fazer manutenção, e para ele não correr risco, né? Porque com a idade já tudo. Então ele trouxe de lá e ele fez a enxertia, mas o Ivar era o grande companheirão dele, isso também. Por isso que eu quis falar agora no final, porque daí nós temos a revista 38 que fala do pinheiro, a 39 que fala o resumo, a primeira parte, e a 40 fala o segundo resumo. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: o pinheiro irá valer mais em pé do que deitado, porque se ele trouxer economia, ninguém vai querer vender a madeira. Então ele disse que atrapalhou muito a lei de proibir, porque ninguém mais plantou. Isso contribuiu quase que para extinguir. Então, olha o que ele propõe, a segunda frase dele. Ele nos disse também que, além do potencial produtivo, percebe-se vocação ornamental das araucárias enxertadas. E sabem por quê? Porque tem galhos desde baixo. Essa foto não fomos nós que tiramos, pegamos do folder dele. Então você veja, os galhos desde aqui de baixo. E esse é o pinheiro normal, que está lá no viveiro dele, né? Já deve estar muito maior. Já dá pequeno, assim, já dá um... Tá nessa Então, revista aqui, ó. E daí, não, essa aqui é da minha coleção. Mas só que é o seguinte, gente. Talvez a gente tenha, nós vamos dar uma organizada nessas revistas para que vocês possam consultar quando vocês quiserem. Eventualmente, se tiver, né? Então, a viabilidade econômica é essa, e ele faz o enxerto, porque ela se olha por que ele faz o enxerto. Porque é uma planta velha, ela se comporta como uma planta velha, mas produzindo precocemente como uma planta baixa e nova. A enxertia foi feita com o material coletado no caçador, sem selecionados, né? Caçador. Viu? Por que eu tenho que ler? E ele comentou, se você quiser ter no teu jardim, porque eu vi no YouTube o Parracho, lembra do Parracho que era da SBT? Ele tem um canal no YouTube, da RBC. Da RBC. O que eu falei? SBT. SBT, não contem para o meu marido, nem para as filhas. A gente vai pedir para ele. Isso tem que ficar entre nós. E quer ver o que ele fala ainda? Que você pode ter um vaso de 100 litros, que não é coisa tão grande para muitos jardins desses jardins aqui, né, Kátia? Vai ter muito, a vizinha da Kátia tem, né, Kátia? Tem uma erva mate, né? Tem pinheiro também? Na casa dela, Não. Mas olha, gente, dá para enfeitar o pinheirinho, não. Na época de Você tem um Natal, vaso na época de Natal, fica lindo. Então, sabe o que ele disse que ele sentia? Só um pouquinho. Desde que o Sabiá não faça ninho no pinheiro, eu estou com o filho de uma amiga minha que está um dilema, diz que uma briga entre a esposa e o marido. O Sabiá fez o ninho, tem ovinhos, ela quer enfeitar o pinheiro e ele não deixa. Ela tem que enfeitar como o passarinho? Ele vai se assustar. Olha, num vaso de 100 litros vai colher de 12 a 15 pinhas e ela produz precocemente, com 3 anos já está produzindo. E o pinheiro mesmo é depois, em torno de 10 anos. 10, 12. Muito tempo. Então,
os dois amigos a gente merecia. E ele finaliza dizendo para o Parracho, sabe, nós temos em volta da Agrárias lá, né, tem ruas assim bem tranquilas lá em volta. E tem gramado, e o gramado, a gente tinha que pagar para cortar. Então, o viveiro estava pequeno, pus tudo lá para fora. E tá bonito de ver esse vídeo do Parracho, sabe? Bem bacana. Aí ele disse, mas professor, daí o pessoal vai roubar. Mas é isso que eu quero que eles levem e põem nos seus quintais, na rua, onde for. Só que tem que ter autorização, lógico, né? Nas vias públicas. Mas então é isso. E agora vamos para o último, que eu queria agradecer a chefe das Soniettes por terem vindo, por e mudado o horário. O gazial, o ensaio e na aula. Isso é importante. Valeu a pena, vai ter um jantar. Ai, que Então, nós agradecemos as imagens e informações técnicas dos que colaboraram conosco, vem aqui agora, para a produção dessa matéria. Fernanda da Indústria Mate Santa Rita, os nomes estão todos certinhos. Ivar Merlin da Embrapa, Mari da Vila Lavanda, Geraldo e Gabriel da Apuã Ervateira, a Gisele Portela da Universidade, saiu com 2 T's, é com um só, viu? Da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E é isso, gente. Só mais uma coisa. No domingo agora eu fui passear na feirinha com a minha filha, e aí lá pelas tantas, o marido dela mandou mensagem para ela. Você está na feirinha? Passa na banca do Fabrício e compra para mim uma pimenta. Tá, vamos lá na banca do Fabrício comprar pimenta. Quando eu cheguei lá, ele faz pimenta de diversos sabores juntos, diversas, desde a mais fraca para a mais forte, é tudo artesanal. Aí eu não pude deixar de comprar, porque tinha uma pimenta com erva mate. Aí eu trouxe essa pimenta, que vai para sorteio também. Tá? Vamos ver como é que fica. Então, pessoal, é o seguinte, aqui tem 3 mudas de erva mate já, implantação, tudo está bem boas, mas tem pessoas que não deu, se for sortear. Para quem tem lugar Para para quem pôr. tem lugar para pôr. Se vocês sintam-se à vontade, não precisa recusar nada, daí vocês trocam entre vocês, tá bom? Eu preciso das 3.